iniciar a nossa aula. Então, vamos lá. Então, dando início para a nossa aula da semana 8, da DS 220. Nós vamos hoje, então, fazer um exercício, na verdade, já fazendo uma introdução em diagrama de classes. Eu deixei para vocês lá no Teams, no roteiro. É importante que vocês olhem o roteiro de estudos de vocês. Então, quando vocês acessarem o Teams, vocês vão ver que tem lá em arquivos, aulas, semana 8, que é essa semana que nós estamos. E aí vocês acessam o roteiro da semana 8. Né? Então, nesse roteiro, vocês vão ver que ele está um pouquinho maior até que normalmente das outras semanas. Por quê? Porque nós temos, além da aula de hoje, tem 2 videoaulas que eu deixei para vocês. Então, tem uma videoaula referente à introdução aos principais conceitos de diagramas, tanto do diagrama de classes quanto do diagrama de objetos, mas é uma introdução. E tem o exercício daquele do pet shop. Então, tem lá, por exemplo, uma forma de se elaborar um diagrama de classes para aquele exercício. Tá? Então, eu deixei esses 2 materiais, tanto a videoaula referente ao diagrama de classes e de objetos, quanto a terceira parte, que seria daquele vídeo do PET, lá nos conteúdos. Então, vocês vão encontrar esse material lá. Né? Ele está num documento Word, vocês clicam, e lá tem o link, essa videoaula acho que está no YouTube, e esse do PET está no Screencast, ou é o contrário, né? Mas vocês têm acesso aos 2 vídeos. Aí, o mesmo exercício que já estava lá da semana 6, e que era a continuação na semana passada, que é fazer o esboço das interfaces do trabalho 1, né, do projeto da UNL. Deixei um 5º exercício, esse daqui é individual. Esse aqui é só para fixar os principais conceitos. Ele é uma lista de exercícios, na verdade, em que vocês vão preencher o que é classe, o que é o símbolo de herança, de agregação, quais são os elementos de uma classe. Então, tem atributos ou propriedades, métodos ou operações, alguns tipos de relacionamentos. Então, ele é para começar a fixar esses conceitos básicos de diagrama de classes e que são abordados de forma ainda muito superficial, mas são abordados lá nos vídeos. Né? E aí, a partir de agora, nós vamos começar a juntar todos esses pequenos exercícios que vocês fizeram até o momento e vão montar uma versão atualizada. Na verdade, vocês vão juntar tudo que vocês fizeram até agora, com base naquele roteiro que tem lá nas orientações da atividade 1, do trabalho 1, do projeto da UML, e vão montar um único arquivo. Aí vocês vão colocar na pasta projeto final versão atualizada. Então, nessa pasta, vocês vão pegar por exemplo, o Word, né? Vão copiar e colar tudo que vocês fizeram até agora, tendo a apresentação do tema, objetivo específico, a justificativa, tendo aquelas pesquisas que vocês fizeram de projetos similares, já colocando o projeto com o protótipo das interfaces, e vocês vão juntar tudo num único documento. E a minha sugestão é que vocês limitem o acesso a esse arquivo. Se quiserem deixar aberto para qualquer um da turma, né, qualquer membro da turma, do nosso time aqui, poder acessar o arquivo de vocês, sem problemas nenhum. Mas, se vocês quiserem, colocam uma senha, né, e depois vocês compartilham comigo a senha para que eu possa também estar acessando e corrigindo e acompanhando a versão final. Então, nós não vamos mais agora, a partir de agora, ter aquelas pastinhas separadas das entregas parciais, a não ser dessa do exercício 5, que aí ele não tem nada a ver com o trabalho, ele é um exercício solto, só para frequência. Mas o importante é que nós comecemos a elaborar esse trabalho numa versão final, para vocês começarem agora
a dar um corpo, né, para o projeto como um todo. Então, nós vamos começar a trabalhar em relação a essa proposta agora de ter um único documento por equipe lá na pasta de projeto final versão atualizada, em que vocês vão atualizando ali. Tudo que vocês fizerem de atualização, acrescentarem um capítulo, fizerem correções, tudo vai ficar num único local. E até mesmo se vocês não entregaram algum exercício anterior, não tem problema. Vai colocando agora todo o projeto, né? A estrutura está lá nas orientações, ali no Teams, arquivos, atividade 1, projeto ML, tem as orientações, tem a estrutura do que tem que ser apresentado nessa pasta aqui, monta no Word, e aí vocês colocam no projeto final versão atualizada, que nós vamos aí acompanhando o trabalho de vocês. Então, aqui em arquivos, atividade 1, projeto ML, tem aqui as orientações. Dentro das orientações tem a estrutura do trabalho. Por aqui, projeto, o que tem que ter, né? E aí, desse projeto, do que tem que ter, vocês vão fazer uma primeira versão e já vão colocar aqui dentro. E aí, essa vai ser a última versão. Aí, sempre que eu puder, vocês dizem, olha, professor, já está lá a última versão, eu dou uma olhada toda semana, dou uma olhada no que vocês fizeram, posso fazer anotações, fica até mais fácil para vocês saberem que está tudo aqui, do projeto, tudo que diz respeito ao projeto, né? No mais, é sempre importante que vocês olhem semana a semana. Eu até posso fazer para vocês, pegar aqui no roteiro de cada uma das semanas, né? Vou pegar daqui da primeira semana. Sempre tem esse checklist. Se vocês pegarem esse checklist aqui, só ele, e copiarem, colarem num único arquivo, e vocês irem listando, vendo o que tem para fazer, vocês conseguem manter atualizado os exercícios, né? E, inclusive os conteúdos do que deve ser visto. Então, nessa semana, está lá a mesma coisa, o roteiro da semana 8, né? Como eu mostrei para vocês, também tem o checklist. Cada uma daquelas pastas tem o respectivo checklist. Por aqui vocês conseguem acompanhar todos os conteúdos, todos os exercícios, semana a semana. Funciona como se a gente estivesse indo para aula presencial, né? Então, a cada aula são dados os conteúdos, a cada semana, nas aulas daquela semana tem os conteúdos, tem os exercícios, tem as listas por semana, que só está replicando esse formato semanal, né? E aí, na aula de hoje, nós vamos... esse aqui é o exercício que vocês têm para me entregar, o exercício 5. Então, como eu disse, é uma lista de exercícios, né, para frequência, e também como parte daquelas atividades que vão compor a nota, né? Então, para cada um de vocês vai responder essa lista. Vocês podem responder aqui mesmo, como em PDF, vai copiando. Se quiserem imprimir, para quem tiver impressora, quiser imprimir, fazer na mão, e digitalizar e mandar novamente, pode. Se não, baixa tem vários programinhas livres que você consegue editar aqui em cima mesmo, né? Então, vocês vão identificar cada um desses elementos, colocando o nome aqui nos quadrinhos. Então, por exemplo, aqui é o símbolo de herança, né? Aqui da agregação, aí vocês vão colocando. Vão completar o diagrama anterior com essas informações, né? Inserindo classes, os relacionamentos, as multiplicidades. Vão completar esse diagrama com essas informações que estão aqui. Vão reorganizar o diagrama utilizando o conceito de herança e vão refazer também, esse das 5 é o mesmo, também usando o conceito de herança. E aí, finalmente, nós temos aqui uma análise, né? Vocês vão ler como que estão relacionadas essas classes. Até, né, vocês podem daí fazendo as frases aqui, Então, na editora livro, uma editora possui muitos livros, né, ou publica muitos livros. Um livro é publicado por uma editora. Então, precisa completar essas informações.
Tá? Então, primeiro vocês vão analisar o que vocês estão entendendo dessa, vão fazer uma leitura desse diagrama, ao contrário do que nós normalmente fazemos no exercício, que vocês vão olhar e vão dizer assim, olha, eu estou entendendo, e vão ler o que vocês estão entendendo em relação às multiplicidades, a esse diagrama de classes aqui. Esse é o exercício que vocês têm para me entregar para a próxima semana, que é uma forma de fixação desses conteúdos. Então, é importante que vocês podem até se reunir em equipes, mas cada um preenche o seu, cada um faz o seu exercício, né, com a sua forma, porque vocês vão reforçando, vão fixando esses conteúdos. Tá? E a aula de hoje, nós vamos falar sobre, ou vamos utilizar o exemplo do estoque, que eu ia fazer semana passada, mas vou aproveitar esse mesmo exemplo, já até adiantei um pouquinho para a aula de hoje, para que nós possamos começar a fazer já, pensar nos diagramas de classe. Então, um controle de estoque, como vocês podem, né, não sei se todo mundo sabe o que é um controle de estoque, basicamente é um tipo de movimentação utilizado pelas lojas, pelo comércio, de forma geral, ou mesmo até de prestação de serviços, como uma clínica médica, uma clínica odontológica, um local que conserta equipamentos, e eles têm produtos que estão disponíveis no estoque. Então, numa loja, isso é muito fácil. Todos os produtos que são vendidos numa loja são os produtos que eles têm para serem vendidos, que estão estocados ali, que estão disponíveis para serem vendidos. Quando nós fazemos nós, enquanto lojistas, eu sou dono de uma loja, tenho um determinado número de produtos. Entra um cliente, né? E esse cliente quer comprar um produto da minha loja, então o cliente chega na minha loja, eu tenho 20 vasinhos de flor, né, cachepôs, vasinho de flor, tamanho pequeno na cor vermelha. Eu tenho 20 desses produtos no estoque. Entra um cliente na minha loja e diz assim, olha, eu quero comprar 5 desses vasinhos, tamanho pequeno na cor vermelha. Eu tinha 20 vasos, vendi 5, passo a ter 15 vasos em estoque. Ou seja, houve uma saída do meu estoque. Saíram produtos do meu estoque. Por outro lado, eu, enquanto proprietária da loja, estou lá com os meus 15 vasinhos e vejo que o meu fornecedor diz assim, olha, eu tenho vasos aqui do tamanho pequeno, na cor vermelha, você vai querer para a tua loja? Eu falei, não, quero comprar 30. Então, se eu tinha 15 vasos na minha loja em estoque e comprei mais 30 vasos para ter no estoque, eu passo a ter 43 vasos, 43 cachepôs do tamanho pequeno, na cor vermelha, na minha loja. Então, esse acréscimo de produtos para que eu possa vender na minha loja é o que a gente fala de uma entrada de produtos. Então, eu tenho a entrada de produtos no meu estoque, ou seja, quando a loja compra de um fornecedor produtos para ela vender, né? Então a loja abastece o seu estoque, tem uma entrada de produtos no estoque, e quando eu faço uma venda para um cliente, em que vai diminuir do meu estoque, eu tinha 20, vendi 5, passo a ter 15, se entra um outro cliente e compra mais 3 vasos, então eu tinha 15, comprou 3, eu passo a ter 12, isso é uma diminuição do meu estoque, eu estou vendendo, está saindo produtos no meu estoque. Então, eu tenho esse movimento, tanto de entrada de produtos, quanto da saída do estoque. Né? Então, é a entrada de estoque e saída de estoque. Esse entra e sai de produtos no estoque, a gente chama de movimentação. Então, a movimentação, ela vai ser a quantidade que eu tinha no estoque, mais a quantidade de produtos que eu estou adquirindo para a minha loja quando é entrada de produtos, e eu tenho uma movimentação
de saída quando eu tenho uma quantidade do que eu tinha no estoque e quando é saída é menos a quantidade que eu estou vendendo. Então, o que vai mudar é só o sinal. Se for entrada, estou somando. Se eu estou vendendo, eu estou diminuindo. Então, é aquela ideia da conta de mais e menos lá da educação infantil. Eu tenho 10 laranjas e eu vendo ou dou 5 laranjas para um colega. Se eu tinha 20 laranjas, dei 5, passo a ter 15. Se eu ganho mais 30 laranjas, e eu tinha 15, 15 mais 30, 45. Vendo mais 10, 45 menos 10, 35. Então, é sempre a quantidade que eu tenho no estoque, menos ou mais a quantidade que eu estou vendendo ou comprando, dependendo se é uma entrada ou uma saída. Isso se chama movimentação no estoque. Você ter essa entrada ou saída do teu estoque. E nesse nosso exemplo, que nós vamos falar aqui, que nós vamos abordar, na verdade é uma ideia assim bem simplificada de um controle de estoque de uma loja, em que nós podemos ter produtos que vão ser comprados pelo lojista, e que vão ser inseridos no meu controle de estoque pelo proprietário, pelo gerente ou proprietário dessa loja, e eu vou ter duas modalidades de venda. Ou o cliente vai até a loja e compra com o vendedor, ou o cliente compra de forma online da sua casa. Tá? Então, eu tenho um estoque, o vendedor acrescenta no seu controle, e eu tenho a saída, podendo ser de casa ou podendo ser lá na loja. Ou seja, se nós pensarmos só nessa configuração, do que eu estou mostrando até aqui para vocês, percebam que eu tenho 3 funcionalidades básicas. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Só porque agora vai ser uma mudança de tela bem grande. Vou ter que ficar alternando hoje, para que a gente possa ir vendo com os exercícios. Aqui. Então, vejam. Basicamente, com o que eu acabei de mostrar para vocês, eu tenho 3 atores. Eu tenho o gerente da loja ou o proprietário da loja, e ele vai fazer a entrada de produtos. Ou seja, fui lá num fornecedor e ele me vendeu vasos vermelhos, vasos amarelos, vasos azuis, vasos na cor preta, do tamanho pequeno, médio, grande. Então, todos esses produtos que eu comprei, na quantidade que eu comprei, eu, gerente da loja, ou proprietário da loja, vou fazer a entrada desses produtos. Então, se eu tinha 15 vasos pequenos na cor vermelha e comprei mais 30, 15 mais 30 passa a ter 45. Entrei com produtos, acrescentei produtos no meu estoque. Tá? Se eu tinha, sei lá, 17 vasos tamanho grande na cor marrom e comprei mais 50, então 17 mais 50 passa a ter 67 vasos do tamanho grande na cor marrom. Estou acrescentando produtos no meu estoque. Estou acrescentando produtos para ser vendidos. Minha loja está ficando com mais produtos. Ok? Isso é a entrada de produtos. Um outro elemento que estava lá naquele exercício é que eu tenho 2 possibilidades de fazer a venda. Ou eu tenho que o meu cliente vai comprar diretamente lá da sua casa de forma online, ou ele vai até a loja e o vendedor é que vai fazer essa venda. Então, eu posso ter uma venda feita pelo vendedor, ou eu posso ter uma venda em que o cliente mesmo compra sozinho de forma online, do seu computador, do seu celular, do seu equipamento. Então, basicamente, nós temos 3 funções aqui, nesse sistema de controle, e é um controle de estoque, olha lá, eu coloquei simplificado. Então, eu tenho, ou vai entrar produtos, ou vai sair. Poderia até dizer assim, olha, no fundo, são
duas grandes funcionalidades desse meu sistema de controle de estoque. Né? Ou eu tenho uma movimentação de entrada, ou eu tenho uma movimentação de saída. Na entrada é o gerente que cadastra, independente se ele comprou pela internet ou se ele foi até lá na indústria comprar os produtos, o fabricante, mas a venda eu posso ser de duas maneiras. Posso ou fazer uma venda lá na loja, pelo vendedor, ou eu posso fazer de uma forma online. Então, quais são as funcionalidades do sistema? Controle de entrada, controle de saída do meu estoque. Tá? Se nós olharmos somente desta maneira, tá? Nós temos esse sistema, com essas possibilidades. Agora, vejam o seguinte, vou voltar aqui para... Acho que dá para deixar lá naquele lá, só um pouquinho. Agora vamos dar continuidade aqui no exercício. Então, veja. No momento em que eu faço o meu controle de estoque, né, tanto para entrada quanto para saída, eu vou detalhar um pouquinho mais. Então, a gente viu ali que o gerente, ele faz a entrada de produtos. E eu tenho o vendedor vendendo produtos na loja e o cliente fazendo a compra online. Né? Ele mesmo faz a compra. Então, lembrando que os atores sempre são aqueles que vão utilizar o sistema, que vão interagir com o sistema. Por isso que nós temos 3 atores. O proprietário, o gerente da loja, o vendedor e o cliente. Cada um fazendo pelo menos uma funcionalidade. Quando nós olhamos só a entrada de produtos, nós podemos descrever dessa seguinte forma. O proprietário acessa o módulo de entrada no estoque, ele entra com o código do produto, o sistema, então, veja, o proprietário entrou na funcionalidade entrada do estoque. Ele entra digita o código do produto, todo produto tem um código, se olhar na caixinha, numa nota fiscal, ele vai aparecer um código desse produto. Aí o sistema vai mostrar os dados desse produto, então vai mostrar o nome, vai mostrar a foto do produto, a quantidade que tem hoje em estoque, o valor que está sendo vendido esse produto, e aí o proprietário vai entrar com a quantidade que ele comprou. Né? Então, o proprietário entrou lá com o código do vaso, tamanho pequeno, cor vermelho. Vamos supor que seja código 123. O sistema mostrou. Então, código 123, vaso, tamanho pequeno, cor vermelha. Aí mostra a foto do vasinho, né? Eu tenho 15 em estoque e o valor unitário é de R$10. O proprietário vai, então, ele vai informar, olha, eu acabei de comprar mais 30 vasos. Então, ele acrescenta lá, nova quantidade, 30. E o sistema, aqui está errado, mas o sistema atualiza o valor. Aliás, desculpe, o proprietário entra com a quantidade 30 e aí ele diz assim, não, agora eu não vou vender mais a R$10, vou vender a R$10,50. Então, ele pode atualizar 2 campos, a quantidade que ele comprou e pode modificar o valor unitário de venda. E aí ele confirma a entrada de estoque do produto. E o sistema vai atualizar essa quantidade, ou seja, se antes tinham 15, ele comprou 30, o sistema vai atualizar que agora tem 45 produtos em estoque e vai gravar as informações desse produto. Então, vejam, nesse formato, o que nós temos? Né? Nós temos o seguinte. Não era isso que eu queria deixar, perdão. Então, nós temos o seguinte, deixa eu... Nós vamos ter um sistema em que o gerente vai abastecer, né, o estoque. Então, ele abre essa tela, vai ter uma única opção, porque ele só tem essa possibilidade no sistema de entrar com os dados no estoque. Ele vai abastecer o estoque, ele vai estar comprando novos produtos, novos vasos. Então, ele entra com o produto, vamos supor, 1, 2, 3, clica no botão pesquisar, vai aparecer aqui o nome,
vai aparecer a quantidade total em estoque, vai informar quantos produtos ele está adquirindo. Então, vamos supor que ele está adquirindo mais 30 produtos, né? O sistema vai calcular quantos produtos, e aqui eu esqueci de colocar que ele vai informar o valor unitário também desse produto. Quer dizer, vai aparecer R$10, mas ele pode alterar. Então, o gerente, na hora em que ele entra, ele consegue preencher 3 campos: o código do produto, a quantidade de estoque que ele está adquirindo, ele pode alterar aqui o valor unitário desse produto, e ainda tem o botão de pesquisar, que ele pode clicar aqui, essa interação que o nosso gerente tem, além do botão na tela principal. Então, vocês vejam, para essa parte de elaborar, de abastecer o estoque, o que o gerente faz? Ele entra na tela do estoque, digita o código do produto, o sistema retorna os dados, nome, foto, quantidade que está em estoque, a quantidade que ele está vendendo, né? E assim por diante. Aí ele informa o gerente a quantidade, pode alterar o valor unitário, pode dar um desconto, pode até aumentar o preço, e aí ele clica, confirma essa entrada no estoque desse produto. O sistema vai gravar as informações e fica pronto, limpa a tela, fica pronto para ele adicionar um novo produto. E faz isso quantas vezes forem necessárias. Então, é essa a ideia que nós temos aqui no nosso sistema, né? Então, quando eu tenho, o proprietário entra com o código, o sistema mostra os dados do produto, ele entra com essas informações e preenche. Por que está aqui em vermelho? Porque aqui nós temos uma condição, né? E se o produto não estiver cadastrado? E se ele digitou o código e aquele produto é um produto que ele ainda não vendia, né? Que é a primeira vez que ele está vendendo. Então, eu sempre vendi vaso pequeno vermelho, mas agora eu comprei um vaso pequeno na cor amarela. E eu não tinha vaso pequeno na cor vermelha, amarela para vender na minha loja. Então, quando eu digito o código, vamos supor que seja 130, o sistema vai dizer produto não cadastrado. E aí ele pode até perguntar, você quer cadastrar, sim ou não? Então, nessa situação aqui, há uma pequena mudança em relação ao meu sistema, né? Então, vejam, eu tenho lá no anterior, deixa eu só deixar aqui para não fazer uma bagunça aqui, deixa eu só, para não confundir todo mundo aqui, nessa primeira parte aqui. Então, o que nós temos? Nós temos que o gerente da loja, ao cadastrar um produto, ao entrar com um produto, se esse produto não estiver cadastrado, ele cadastra um novo produto. Então, eu posso demonstrar dessa maneira. Vejam, antes eu só tinha essa... Eu estou demonstrando 3 possibilidades, né? Ou 2, né? A entrada de produtos e a saída de produtos. E ainda eu dividi em 2 aqui para deixar até bem evidenciado que são situações diferenciadas. Mas eu posso aqui enfatizar que na entrada de produtos, se o produto não estiver cadastrado, eu cadastro esse produto, né? Então, a minha interpretação nessa parte do sistema aqui está dizendo o seguinte: o gerente da loja, ao cadastrar um produto, ele, se não estiver esse produto, se ele não encontrou o código do produto, ele vai cadastrar um novo produto. E aí, né, o que vai acontecer? Muito possivelmente, lá na interface, né, ali na interface aqui do meu sistema, tá, ao cadastrar o produto, quando eu clico no botão pesquisar, por padrão, ele me traz as informações. E ele não encontrou, então, o padrão é encontrou. Agora, e se não encontrou? Quer dizer, não encontrou. Não encontrou.
né? E aí ele pergunta, deseja cadastrar sim ou não? Deseja cadastrar sim ou não? Se ele digitar quero cadastrar, né? Aí o que ele vai fazer? Ele vai abrir o cadastro de produto. Então, eu tenho o código do produto, que já está lá preenchido, ele pode trazer aqui novamente. Eu vou entrar com o nome do produto, vou digitar a quantidade que eu estou adquirindo desse produto, o valor unitário que eu quero vender esse produto, vou colocar foto e todas as informações que forem necessárias para eu cadastrar esse produto. Então, vejam que eu só cadastro um produto a partir da entrada de estoque. Então, pelo meu diagrama, né, do que eu coloquei no diagrama, eu estou dizendo o seguinte, o gerente tem uma única opção, que é abastecer o estoque, da entrada no estoque. Ao entrar no estoque, ele vai digitar um código do produto. Se encontrou o produto, vai aparecer os dados, ele acrescenta essa nova quantidade, altera o valor unitário, confirma, passa para o próximo. Caso ele não encontre o produto, quer dizer, digitou um código, o sistema diz assim, olha, esse produto não existe no estoque ainda, quer cadastrar? Aí ele diz assim, sim, quero cadastrar. Aí é que vai abrir uma tela de produtos para ele cadastrar. Então, vejam que nesse exemplo, né, o meu sistema, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que esse gerente só vai cadastrar um novo produto se ao entrar com o produto no estoque, ele der esse erro e ele puder, então, cadastrar. Tá? É isso que o meu diagrama está demonstrando aqui. Esse diagrama, dessa maneira com que está aqui, resulta numa interface como esta sequência para o gerente aqui. Entenderam? Então, eu só tenho uma opção esse gerente por enquanto, que é abastecer o estoque. Se eu acrescentar novas funcionalidades, quando eu faço uma comunicação, né, um relacionamento entre ator e caso de uso, quando ele é por comunicação, quer dizer, é o relacionamento direto do ator com o caso de uso, a gente está dizendo assim, olha, ele tem acesso direto a essa funcionalidade, equivale 99,9% dos casos, e você diz assim, olha, da página principal ou de uma página, o gerente vai direto para aquela funcionalidade, ele não tem que entrar numa determinada funcionalidade para daí ter uma alternativa de cadastrar produto. Então, quando a gente descreve, por exemplo, em cenários, o cenário principal é o cadastro de um produto que já esteja em estoque. Aquela descrição que está ali que eu passei para vocês é o cenário principal. Uma exceção é você ter que cadastrar um produto. Como eu gerei aqui um caso de uso, como que vão ficar essa documentação aqui? Então, você vai ter o cenário principal, a descrição da entrada de um produto já existente, e aí você vai ter um cenário secundário. Se produto não localizado, então, o que vai acontecer? Ele executa o cenário principal de cadastrar novo produto. E aí você tem lá um outro caso de uso 2, cadastra novo produto com o seu cenário principal. Então, você faz a relação de um com o outro. Por isso que é interessante, quando se pergunta assim, mas quando que eu tenho que colocar um caso de uso num diagrama? Quando ele é tão importante, ou ele vai ser chamado para fazer quase como uma nova interface, como aqui. Veja, eu preciso fazer um cadastro, um caso de uso para mensagem se encontrou sim ou não? Não. Por quê? Porque é uma linha de código, é uma coisa muito curtinha.
é só para mostrar lá um extend dizendo assim, aparece a mensagem se encontrou sim ou não. Nem é uma entrada de dados, você nem tem essa, né? No momento um pop-up pode aparecer até com uma mensagem aqui embaixo na cor vermelha, né? Quer dizer, ele não precisa ser uma tela, ele poderia aparecer até aqui embaixo essa informação. Tá? Pode ser uma nova tela ou uma interface. Mas no caso de cadastro de produtos, veja que você tem aqui uma interface específica só dela, que é só para cadastrar produtos. Então, você tem uma indicação aqui de ser um caso de uso, né? E não só isso. Vamos supor que tem um produto que foi colocado à venda, né? Então, o vendedor, na hora em que ele foi fazer uma venda, e na hora em que ele digitou um produto, ele disse assim, olha, o produto nunca está cadastrado. Né? O que ele pode fazer? De repente, vai que esse vendedor seja o próprio gerente, ou que ele tenha um acesso dele. E aí ele diz assim, quer cadastrar sim ou não? Quero cadastrar sim. Então, entre com a senha do gerente. Aí ele entra com a senha e abre o cadastro de produtos. Posso fazer isso? Posso. Posso ter uma funcionalidade em que o vendedor, na hora em que ele vende, ele pode, de repente, poderia ter uma exceção para novo cadastro. Aqui eu não coloquei essa possibilidade, até porque o sistema, lá nos requisitos, ele está dizendo, a única pessoa que pode cadastrar produtos e entrar com produtos é o gerente. Mas se permitisse, eu faria isso via Extend para cá também. Então, lembrar que o Extend, quando nós colocamos algo como Extend, significa que é uma funcionalidade que vai ser executada mediante uma condição. Então, se o produto não estiver cadastrado, se o cliente for com menor de 18 anos, se o cartão de crédito foi recusado, são condições que aí ele vai ser executado. Significa que nem sempre será executado, é mediante uma alternativa. Né? Então, nos fluxos de eventos, até apareceria ele como uma alternativa de entrada de produtos. Então, se entra com produto, a alternativa é cadastrar ou não um novo produto. Ele não é obrigado, sempre que você for entrar com um cadastro, com nova quantidade em estoque, você ter que cadastrar. Não. Só vai cadastrar, só vai executar se tiver uma condição. Né? Então, na entrada do produto, não é obrigado a cadastrar. Somente vai executar se não tiver cadastrado esse produto. Diferente da atualização de estoque. Tá? Vejam aqui. Deixa eu mostrar aqui novamente. Vou compartilhar a tela aqui. Vamos aqui para frente. Ó. Vejam lá na venda. Então, você tem que o cliente fazendo compras na loja, o vendedor vai acessar o sistema dele, vai entrar com o CPF do cliente, vai informar os dados do cliente, vai informar o produto vendido, vai mostrar os dados do produto, vai informar a quantidade, vai informar o valor da venda, se for o caso, se tiver algum desconto. Aliás, o sistema vai calcular o valor total do item e o valor da venda. Ele confirma o vendedor essa venda, o sistema atualiza a quantidade no estoque, calcula a comissão do vendedor, grava as informações da venda, gera a nota fiscal e imprime. Tá? Quando o cliente faz compras online, basicamente é a mesma coisa, só que daí ele escolhe o produto, informa a quantidade, adiciona produto no carrinho, conclui as compras, mostra os dados da compra, aí ele entra com o CPF, informa os dados dele, o sistema, aliás, traz os dados do CPF. Então, veja, estou partindo do princípio em que o cliente já está cadastrado. Ó. O vendedor entra com o CPF, o sistema informa dados do cliente. Só que aqui é o cliente que entra com o CPF, o sistema informa os dados do cliente. Aí, confirma a venda, o sistema atualiza a quantidade, tal. Então, percebam que entre os dois cenários, tanto para o cliente quanto cliente fazendo compras online ou indo lá na loja e o vendedor que acessa o sistema e executa a venda, o cliente só escolhe, mas quem acessa o sistema é o vendedor, vejam que tanto em um quanto em outro você tem algumas funcionalidades que são comuns.
Uma delas, veja, tanto aqui, na hora de fazer a compra online, quanto na hora de fazer a compra na loja, você tem algumas ações aqui, né, que são comuns. E elas vão ser executadas. Sempre que um cliente fizer uma compra online, ele vai ter que informar o CPF para o sistema verificar se está ou não cadastrado? Sim, sempre vai acontecer isso. E aqui também, sempre vai acontecer. Veja que na hora em que ele faz a compra online, isso é verificado depois, lá no momento de fechar a compra. Quando ele vai na loja, a primeira coisa que é feita é olhar se esse cliente está ou não cadastrado. Mas, independente de quando é executado, se é no começo ou se é no final das ações, tanto um quanto o outro vão compartilhar dessa mesma funcionalidade. O mesmo acontece em relação à confirmação da venda, da atualização no estoque. Independente se é na compra online ou se é na compra pela loja, vai ter uma atualização na quantidade de estoque. Inclusive, voltando aqui, ó, uma atualização na quantidade de estoque. Então, independente se o cliente está ou não comprando um produto, né? Então, se você está vendendo para um cliente lá na loja, ou se a venda está sendo feita de forma online, independente de qual deles, você vai ter uma atualização no estoque. Se for acrescentando produtos, vai aumentar a quantidade que está se preenchendo no campo. Quando está se vendendo, está diminuindo. Vocês estão estudando lá em estrutura de dados, ou mesmo para quem estiver fazendo linguagem de programação, ou em algoritmos básicos, enfim, que você tem lá nas funções, vocês podem passar parâmetros. Então, eu posso passar como parâmetro para a minha função de atualização no estoque a quantidade atual, a quantidade que está sendo comprada ou vendida e também como parâmetro se é entrada ou se é saída. Porque se o parâmetro for entrada, então se parâmetro, né, o terceiro parâmetro for igual a uma entrada, então eu pego a quantidade atual e somo com a quantidade que está sendo adquirida. Se o parâmetro for venda, eu pego a quantidade atual e diminuo do que está sendo vendido. Mas a função de atualização é a mesma, é pegar a quantidade e somar ou diminuir da minha ação. Então, vejam, o vendedor, na hora de fazer a venda, que eu esqueci, eu tenho, primeiro, né, que entrar com o CPF do cliente. Vou pegar uma caneta verde. Então, na hora de fazer a venda, o vendedor vai entrar com o CPF do cliente e vai mandar pesquisar. Né? E aí aparece o nome dele aqui do lado. O nome aparece aqui do lado do cliente. Se ele já tiver cadastrado, aparece. Se não, ele vai fazer a mesma coisa. Né? Pode ou não cadastrar. Mesma coisa que na hora de comprar. O cliente, quando ele for comprar, ele pode colocar todas as informações. Na hora dele fechar, em algum momento ele pergunta: qual é o teu CPF? E aí ele vai pesquisar o CPF dele e vai aparecer o nome. Né? Então, independente de se eu estou comprando, vendendo, ou vendendo online ou vendendo pela loja, eu tenho uma atualização no estoque. Sempre, sempre. Vocês viram ali que na descrição da entrada de produtos, na descrição da venda e na descrição compra online, eu tenho atualização de estoque sendo compartilhada pelos três. Sempre, sempre. Então, ele é um include. Então, a diferença entre extend e include, a primeira delas, é que sempre que você indicar alguma coisa como include, você está dizendo assim, isso
esse caso de uso vai ser executado nesses casos de uso aqui, em algum momento. Não é a primeira coisa ou a última, em algum momento. E vejam, não é um fluxo. Primeiro eu faço isso, depois eu faço isso. Não é fluxo. O include, ele só está dizendo o seguinte, olha, como se você tivesse isso em 3D. Eu vou pegar algo que é comum desse caso de uso e do compra online. Esse caso de uso aqui, ele é comum a esses três. E ele sempre vai ser executado. Então, eu já remeto aqui para a equipe de programação, dizendo o seguinte, olha, essa função, vocês vão fazer de forma modular, que vai servir tanto para quando for entrada de produto, se for comprado produto para ser acrescentado no estoque, quando eu estiver fazendo venda, seja venda online ou venda lá na loja, né, em que vai diminuir esse controle de estoque. Então, é algo que é comum, da mesma forma como no cadastro de clientes. Então, se tanto para venda quanto para compra, se o cliente não estiver cadastrado, então o que vai acontecer aqui? Eu vou ter um cadastro de cliente, né? Uma tela de cadastro de cliente. E aí o que vai ter? A pessoa vai digitar o CPF dela, vai aparecer o nome, ou ela vai entrar com o nome, já que ela não está com essa informação preenchida. Posso ter o endereço completo dela, rua, número, bairro, telefone, bairro, cidade, etc. Telefone, e-mail, né? Enfim, informações, e aí a pessoa clica lá no botão de confirmar. Então, seja aqui, ou seja, na compra online, eu tenho um cadastro de clientes que é comum, tanto a um quanto ao outro. Ele é comum. E sempre vai, não é, sempre será, nesse caso aqui, ele será executado, né? Se, ele é um extend por quê? Porque ele não é que ele sempre vai ser executado, mas nesse caso aqui, ele só vai ser executado se eu tiver que o cliente não estiver cadastrado. Por isso que ele é um extend, né? Então, não vai sempre que eu tiver que vender, vou ter que cadastrar cliente. Não, né? Se eu não encontrar, aí que eu cadastro. Como aqui, se eu não encontrar o produto, aí eu cadastro. Por isso que é um extend. É diferente de na hora de eu clicar no botão OK aqui, tanto na hora em que eu clicar nesse botão aqui OK, quanto aqui na venda ou venda online, quando eu clicar nesse botão aqui, uma das funções que você vai fazer vai ser o quê? Vai fazer a atualização de estoque. Atualização de estoque. Então, sempre que acontecer de entrar, vai ter uma atualização de estoque. Então, essa diferença entre extend e include, ela tem referência ao que vai ser executado se uma condição for atendida ou quando eu tenho um compartilhamento. No caso de cadastro de cliente, em que também é compartilhado, se ela fosse obrigatória dos dois, aí a gente colocaria incluso. Mas como não? Ele é o mesmo para os dois, porém é mediante uma condição especial. Então, a gente coloca extend, ele se sobrepõe. Tá? Então, por isso que nós temos as situações. Agora, veja, se ao contrário, né, antes de eu apresentar tudo isso, eu tivesse mostrado somente esse diagrama, como é que a gente faz a leitura? Você começa lendo pelo ator. Então, nesse caso aqui, o gerente, ele vai poder entrar com os produtos, acrescentar produtos no estoque. O vendedor vai poder vender diretamente para o cliente lá na loja e o cliente vai poder fazer compras de forma online. Então, eu começo vendo as funcionalidades a partir dos atores. Quais são as funcionalidades desse sistema? Entra com produtos e sai com produtos. A saída pode ser lá na loja ou
pelo vendedor, fazendo a venda, ou de forma online, que o cliente compra sozinho. Aí eu tenho 3 casos especiais. Eu tenho a atualização de estoque, que vai ser desenvolvida em comum para esses 3. Então, tanto na hora de comprar produto quanto de vender, de atualizar o estoque para mais ou para menos, eu vou ter que fazer essa atualização, essa movimentação. Vou ter que manter o meu estoque atualizado. Se o produto não estiver cadastrado, eu cadastro. Se o cliente não estiver cadastrado, eu cadastro o cliente. Tá? Pode eu ter um cliente, fazer só o cadastro de cliente sem eu ter ele, sem ter comprado nada? Não. Posso o gerente só cadastrar o produto sem eu ter ele para vender? Não. Primeiro eu cadastro para daí, daqui a algum dia eu vou vender. Então eu coloco lá, eu tenho uma floricultura, mas eu coloco no meu estoque. Eu vou colocar como um produto uma Ferrari. Bom, não vou vender uma Ferrari agora na minha floricultura, mas vai que daqui a um tempo eu possa vender uma, mudo a razão social, mudo lá alguma coisa e vendo. Então, posso diretamente cadastrar? Não, somente na hora de fazer a entrada de produto. Então, vocês vejam, são 3 funcionalidades. Por isso que em cada tela principal do gerente, a tela principal do vendedor, a tela inicial aqui, né, quando ele acessa do cliente, o gerente só pode dar entrada no estoque, abastecer o estoque, o vendedor só pode vender e o cliente vai comprando à medida que ele vai escolhendo, acrescenta no carrinho, depois ele vai colocando a quantidade, até que uma hora ele digita o CPF, os dados, para ele terminar a compra. Tá? Então, essas possibilidades do que é comum e sempre é executado, daquilo que eventualmente é executado, é o que a gente demonstra dentro do diagrama de casos de uso. Certo? Então, essa é a ideia do nosso sistema aqui. Então, reforçando aqui, ó, quando a gente mostra essa última tela, o que sai aqui, tanto em azul, olha, é um dos casos de uso que eu poderia acrescentar. Então, tanto na hora de fazer as compras online, quanto fazer a compra na loja, o cliente entra com o CPF, o sistema informa dados do cliente aqui também. Então, para essa situação, eu poderia acrescentar aqui um caso de uso. Então, o de baixo aqui eu atualizei, já que ele confirma e atualiza no estoque. Né? Agora, esse aqui eu não. Vou colocar esse aqui para vocês. Ó, deixa eu lá colocar novamente. Então, para a gente mostrar aquela parte ali, ó, tanto venda de clientes quanto compra online, né, ele sempre vai validar o CPF. Então, o que eu posso colocar aqui? Eu coloco um valida aqui. Valida CPF. Tá? Pequenininha, só para não ficar muita coisa. E ele sempre vai ser executado tanto para a venda do cliente quanto para a valida CPF. Então, sempre vai ser um include. Ele é uma ação que é comum aos dois e, além de comum, ele sempre será executado. Por isso que nós colocamos com include. Né? O extend seria se somente vai ser executado aquele caso de uso se não tiver cadastrado. Aqui não. Sempre vai validar o CPF. Tanto se for para vender para o cliente online, né, quanto for lá na hora da loja. Então, esse módulo de validação de CPF vale tanto para essa função quanto para isso. O que significa isso em termos de desenvolvimento, né? Em termos de programação? Vejam aqui novamente. Vamos lá compartilhar novamente a tela aqui. Quando nós fazemos essa possibilidade aqui, ó, cliente faz compra online. Então, imagine que isso aqui é uma função, né? A função compra underline online, né? Compra online. Esse é o nome da função. Então, o que vai ter?
né? Ele mostra a tela de entrada, o cliente seleciona lá no carrinho, mostra os produtos, você pode até mostra a lista de produtos, né? Vai acrescentando num array todos os produtos que ele for adquirindo. Quando ele clicar no botão OK, o que vai acontecer? O sistema vai pedir para o cliente entrar com o número do CPF. O cliente digita o CPF. Quando ele digitar o CPF, o que ele vai fazer? O sistema vai chamar a função valida CPF. Então, vai ter um valida CPF, lá na função valida CPF, que vai fazer o quê? Vai pegar esse número que ele entrou e vai verificar se o número está correto, se ele digitou corretamente, né? E se digitou corretamente, ele pesquisa para verificar se existe ou não. Então, tanto aqui nesse ponto aqui do sistema, quanto nesse ponto do sistema, eles são iguais. Tanto um quanto o outro vai chamar aqui a função valida CPF. E aí, o sistema, né, vai executar a função para verificar se digitou o número corretamente, pelo dígito verificador, e ainda vai verificar se o cliente estiver cadastrado. Está cadastrado, o cliente vai dizer assim, está ok, está tudo certo, e continua. E aqui, continua a partir daqui o caso de uso. Mas a função valida CPF, ela vai ser executada, seja aqui da metade em diante, aqui nesse ponto da função cliente compra online, quanto já no início, quando o cliente faz compra na loja. É uma função que vai ser comum às duas. Você vai fazer uma única função, vai colocar numa biblioteca lá e vai usar para as duas situações. Tanto essa função quanto a função compra online, quanto a função compra na loja, vai chamar essa função de validação de CPF. A mesma coisa em relação ao que está em verde, né, em que ele atualiza a quantidade em estoque, tanto para venda quanto para compra. Ó, atualiza a quantidade de estoque. Então, mesmo aqui aqui na entrada de produtos, ó, atualiza a quantidade em estoque. É o sistema que atualiza. Ou seja, você pode fazer uma função que vai valer, né? Sempre que tiver sistema, significa que você desenvolveu para o sistema fazer alguma coisa. Senão ele não faz sozinho se você não programar ele para fazer algo. Então, sempre que tiver sistema na frente, significa que é algo que você está programando para o sistema fazer. Quando é o ator, não. Mas quando é o sistema, sim. Então, para ele atualizar a quantidade em estoque na entrada, seja para ele atualizar estoque na hora da saída online ou da venda direto pela loja, ele vai atualizar a quantidade em estoque. Então, é uma função que sempre será executada em comum para os três. Tá ok? Então, dessa maneira, a gente tem uma possibilidade de um diagrama, é uma forma de desenvolvimento, existem outros formatos, mas esse diagrama aqui, né, que eu acabei de demonstrar para vocês, ele está de acordo com essa possibilidade de entrada de dados com essa sequência aqui. Então, veja, eu tenho 3 visões desse sistema. Eu tenho a visão do gerente, que vai visualizar o sistema dessa maneira. Para ele vai aparecer essa tela com essas outras no decorrer, dependendo do que ele for entrando e clicando. Para o vendedor, são essas, e para o cliente, essas outras. São visões diferenciadas. Por isso, e até mesmo as entradas, elas modificam, por isso que você tem casos de uso diferentes, né? Porque são sequências diferentes para pessoas diferentes, né? Então, essa é uma situação. Só para complicar um pouquinho, né? Mas, na verdade, é para dar outras visões aqui, possibilidades. Vamos supor, então, que aqui fechou. Essa possibilidade que eu descrevi nesse diagrama de casos de uso está aqui nessa tela. Agora, vamos supor que vou pegar aqui uma caneta de outra cor. Vamos supor agora que eu tenha feito uma atualização diferente.
eu decidi que o gerente da loja pode cadastrar um produto independente de ter no estoque. Ou seja, eu quero que o gerente, quando ele acessa o sistema dele assim, ele, além de poder ir digitando a quantidade que tem em estoque, né, de um produto que já exista, ele diz assim, eu já sei que esse produto é o novo. Então, eu vou colocar aqui e eu vou cadastrar novo produto. Ele já sabe que vai cadastrar um novo produto, ou seja, ele tem agora duas opções. Ele tem a opção de entrada no estoque de produtos em que ele pesquisa, se não encontrar, entra aqui no cadastro, ou ele tem a opção de, ao cadastrar, ele vir direto para essa tela aqui. Né? E aí, por isso que eu tenho aqui o código do produto em que ele digita e às vezes pode aparecer que ele está repetido, né? Ele está repetindo aqui a funcionalidade duas vezes, já fez aqui, faz novamente, mas é justamente porque se ele digitar aqui direto, ele pesquisa. Se ele já encontrou, ele já mostra, ok. Se não encontrar, abre em branco. Né? Então, eu dei uma nova possibilidade. Agora ele tem duas opções, ó. Tem a opção 1 e a opção 2, duas funcionalidades. Para eu fazer essa demonstração aqui, eu posso ligar diretamente essa linha. Então, agora, olhe como eu leio esse sistema. O gerente da loja pode entrar com a nova quantidade de produtos ou ainda o gerente da loja pode cadastrar novos produtos. Além disso, o vendedor vende para clientes e o cliente ainda faz compra online. Tá? Então, eu posso fazer essa demonstração aqui, ó, somente com uma linha, uma comunicação entre o ator com o caso de uso, eu já tenho uma interpretação diferenciada. Né? E posso ainda fazer mais do que isso. Eu posso ainda reforçar aqui que, como eu tenho aqui um botão pesquisar, tanto pesquisar produto, né, para verificar se ele, né, no entrada de estoque, quanto no cadastrar produto, eu sempre vou verificar se esse produto está ou não cadastrado, posso até, se achar que for realmente necessário, eu posso consultar ou pesquisar produto. E esse consultar, né, pesquisar produto, na verdade, ele vai acontecer sempre tanto da entrada quanto do cadastro de novo produto. Ó. Tanto da tela de entrada de estoque quanto da tela de cadastro de produto, eu tenho que ele vai pesquisar se aquele produto está ou não cadastrado. Tanto da tela de entrada de produto quanto de cadastrar um novo produto, eu vou verificar se aquele produto está ou não cadastrado. Sempre, sempre. Então, é include. Né? Então, vejam que uma pequena mudança de interpretação, né, do diagrama de casos de uso vai alterar as minhas interfaces e vice-versa. Uma alteração na minha interface acaba alterando o meu diagrama de casos de uso. Por isso que é importante, à medida que vai se desenvolvendo, vai se levantando os requisitos, vai se definindo quais são as funcionalidades, tomar cuidado para que você não expanda muito essas possibilidades. Isso você acaba verificando à medida que você vai desenhando as interfaces, a tendência, à medida que você vai desenhando as interfaces, as telas do sistema, vai se inventando novas, você vai descortinando, você vai vendo
que tem novas possibilidades. Aí você vai acrescentando possibilidades. E com isso você vai tornando muitas vezes, mais complexo o próprio sistema como um todo. Por outro lado, né, em termos não só de complexidade, mas principalmente em termos de completude. Porque uma vez que você verifica com as interfaces e você complementa, você diz assim, nossa, estava faltando eu fazer essa consistência para ver se os produtos realmente já estavam cadastrados para não ter duplicidade na minha base de dados. É importante que eu faça uma única atualização para eu não ficar repetindo aqui esforço, né, de eu ter que fazer toda hora uma rotina de controle, de atualização de estoque. Já faço uma que vale para todo mundo. Faço uma tão genérica que vai valer para qualquer possibilidade. Quanto mais genérico, mais reaproveitável é aquele objeto, né? É como se a gente pensasse o seguinte, um clipe, quando você olha, o clipe é uma das coisas mais versáteis que existe. Você usa clipe para segurar duas ou mais folhas, você pode usar um clipe para segurar mesmo uma roupa que às vezes se soltou e você quer prender e você não tem nada, você usa um clipe. Você pode usar um clipe para fechar um pacote de bolacha. Você abre o clipe e ele forma um gancho para pendurar bolinha de Natal, por exemplo. Você abre o clipe por completo, ele vira um arame que você pode abrir alguma coisa ou pode furar. Então, veja quanta versatilidade que se tem num produto em que ele pode ser reutilizado. Aqui a ideia das funções também é de você possibilitar essa reutilização. Então, tudo aquilo que você vai acrescentando no diagrama, você vai enfatizando essas informações e aí você, obviamente, depois vai descrevendo isso no seu como cenário, como fluxo de eventos. Tá? Então, aí você vai combinando com os seus diagramas. Em relação, né, aos diagramas de classes. Então, uma vez que você pegou um sistema, levantou os requisitos, verificou todas as funcionalidades e desenhou todas as telas, né, não são algumas ou a maioria, mas sim todas as telas, principalmente as telas que a gente chama de saída. Telas de entrada são aquelas em que você cadastra as informações. Telas de saída são aquelas que você mostra, consultas, relatórios, comprovantes. E às vezes você não percebe algumas informações importantes. Por exemplo, eu quero mandar nesse meu sistema aqui, eu decidi, depois que ele está em funcionamento, a pessoa que te contratou diz assim, mas eu queria dar um desconto de 10% para os clientes aniversariantes, que naquele mês em que ele faz aniversário, ele tem 10% de desconto. E quero mandar essa mensagem para ele. Bom, mas você, na hora em que desenvolveu o sistema, em nenhum momento aqui você colocou data de nascimento ou data de aniversário. Então, como é que você vai poder fazer uma comunicação, uma mala direta, né? Mandar uma mensagem para todos os clientes aniversariantes, que naquele mês eles podem fazer compra que eles vão ter automaticamente 10%, né? Usando uma determinado palavra-chave, por exemplo, ou informando a sua data. Então, por essa solicitação, vocês muitas vezes acabam acrescentando informações que até então vocês não tinham sido captadas, verificadas na hora de fazer o levantamento de requisitos. Uma vez que se tenha todas as interfaces, absolutamente todas as interfaces prontas, a gente começa a desenvolver o diagrama de classe. Então, rapidamente, primeiro, antes de entrar nesse contexto do diagrama de classes, esse exercício, preciso que vocês, obviamente, assistam os vídeos que eu deixei para vocês, mas eu vou muito rapidamente dar uma ideia geral, né? Quando nós falamos de classe, nós estamos dizendo o seguinte, eu posso ter uma classe, por exemplo, produto,
produto. Esse produto, ele vai ter atributos ou vai ter propriedades, são os nomes que a gente chama, os elementos que são informações ou são dados desse produto. Então, esse produto ele pode ter, por exemplo, um código, aquele código de barras normalmente, né? O código de barras, que é um código, é uma sequência de números, né? Ele pode ter um nome, esse produto, claro, vaso vermelho, tamanho pequeno. Esse produto pode ter, eu posso ter uma foto dele, né? Ele pode pertencer a uma categoria dos vasos, categoria das plantas, enfim. Né? E além de eu ter atributos ou propriedades, eu tenho aquilo que a gente chama de métodos ou operações, que é as funções que você vai poder desenvolver nesse produto. Então, por exemplo, eu posso cadastrar um novo produto, né? Cadastrar um produto. Eu posso... aqui faltou a quantidade em estoque. Vamos por aqui, estoque. Quantidade em estoque. Ó. Né? Eu posso atualiza estoque. Entre outras funções. Então, cada vez que eu descrevo uma função, eu estou dizendo que aliás, que eu estou definindo um método, estou dizendo que eu tenho uma função a ser descrita. Nesse momento agora, nessa nossa disciplina, nós não vamos nos preocupar com os métodos. Eu vou mostrar para vocês uma forma com que a gente encontra os métodos pela interface. Mas essas possibilidades aqui, nós encontramos no diagrama de sequência, ou no diagrama de comunicação. Nesses dois diagramas é que a gente consegue mais facilmente encontrar, definir essas operações e esses métodos. Mas a gente já consegue, aqui nas interfaces, definir os elementos. Então, toda classe, né, as propriedades ou os atributos, toda classe ela é composta por um nome da classe, pelos atributos ou propriedades e pelos métodos ou operações. Vocês vão poder encontrar as classes mostradas, expandidas dessa maneira. Vocês podem encontrar só o nome da classe, então, por exemplo, produto. Vocês podem encontrar essa classe em que tem o nome da classe e os métodos, então, produto. E aí, eu escondo, né? Deixo escondido aqui o nome das propriedades. Então, nesse caso aqui, ficaria cadastrar ou atualiza estoque. Ou ainda, posso ter a opção de vocês encontrarem só dessa maneira. Em que daí aparece código barra, nome, foto, e assim por diante. Então, só nome da classe com as operações ou métodos, nome da classe com os atributos, ou a classe como um todo. E uma classe, ela vai se relacionar com um ou mais classes. Né? Então, quando eu defino uma classe, você tem uma classe em que ela vai ter relacionamento. Então, por exemplo, falta uma outra definição antes disso, que daí eu entro no declaro. Ainda tem a definição do que é classe e do que é objeto. Então, quando nós definimos produto, né, eu tenho uma classe em que você tem as propriedades e os métodos. Isso é uma classe. Uma classe é um conjunto de objetos que possui mesmos atributos,
mesmas operações e mesmos relacionamentos. Então, se eu defino um produto, tendo um produto, vamos supor, um tipo, né? Então, eu posso ter produto. Produto, ele está relacionado com um tipo. Né? Esse tipo aqui, vamos dizer que eu tenho tem um nome do tipo. É brinquedo, ele é perecível, não perecível, ou ele tem, ele é material de construção, ou ele é um animal, ou ele é uma ração, ou ele é um alimento perecível, ou ele é um não perecível, enfim, né? Brinquedos. Então, você pode fazer aqui essa divisão. Né? Então, existe uma relação entre produto com tipo. Posso ter a relação, que é a mais comum, que é a associação, e aí você pode dizer assim, um produto, ele é vinculado a um tipo. Um tipo pode ter 0 ou muitos produtos. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu posso ter um produto, por exemplo, um produto que seja uma casinha, e essa casinha aqui, ela é uma casa cujo o nome aqui, né? Então, esse produto. Ele é de um código. Vamos supor, 1, 2, 3. O nome. Casa da Barbie. Foto. Aqui. Lá você tem a foto dela, pode ter até várias fotos. Né? Categoria. Já tinha categoria ali, mas vamos colocar aqui que seja meninas. Que hoje em dia, né? A gente pode não dar, mas, por exemplo, vamos pôr diferente, para não ficar assim tão meninas e meninos, acho que não vai ficar muito bom. Vamos colocar diferente. Uma ideia melhor aqui. Vamos colocar categoria criança, idade, até de 6 a 10 anos. Pronto. Né? Seria para faixa etária. E a quantidade em estoque, eu tenho 20. Tenho 20 desses produtos. Tá? Eu posso ter um outro produto, veja. Pronto. Né? Então, um outro produto. Um código, 2, 3, 4. Nome. É um Fiat Uno. Foto. Coloca lá. Categoria. Ele é para maior de 18 anos, ou adulto. Um carro de verdade. Eu tenho em estoque, eu tenho 5. Então, Fiat Uno, sei lá, né, tipo ABC, nada. Ok. Então, eu posso até vincular que um tipo, vamos supor que eu tenho tipo veículos. Eu tenho um, que é o carro. Eu posso ter um outro tipo, nome, brinquedo. Também eu posso ter um modelo. Agora, eu posso ter um tipo, vamos supor, nome, joia, que eu não tenho nenhuma para vender na minha loja. Como eu poderia, além de ter a casa da Barbie aqui, eu ter um outro carrinho que seja lá um código
3, 2, 1, nome, que é o carrinho do Hot Wheels. E aí, com todas as informações. Então, um tipo pode ter 0, pode ter 1, ou pode ter muitos produtos. Mas cada produto ele se enquadra somente em um tipo. Então, quando ele não tem, a linha está assim, sem nada, significa exatamente um. Então, não dá para dizer assim, esqueci de colocar. Esqueci de colocar alguma informação no relacionamento, a leitura é exatamente um. Então, novamente, o que vai interessar para nós aqui? É como que você lê essa informação, né? Então, sempre que você tiver uma classe, veja, a classe tipo, ela é composta por vários objetos. Tem objeto que se chama brinquedos, veículos, joias, produtos. Eu tenho, pode ser o produto 1, 2, 3, que é esse daqui, o produto 3, 2, 1, que é um outro produto aqui, outro brinquedo, pode ser o veículo, que é o código 234, poderia ter um outro veículo, código 235, sei lá, o Renault Kwid, posso ter o 236, que seja o Renault Duster e assim por diante. Então, eu consigo, né, para cada conjunto de objetos que tenham as mesmas propriedades, então, vejam, tem o mesmo código, mesmo nome, foto, eles podem ser tirados fotos, tem uma categoria de idade, tem a quantidade em estoque, eles têm o mesmo relacionamento com a classe tipo, e eles, você pode cadastrar um novo produto, pode atualizar a quantidade em estoque, como também outras possibilidades que venham ter. Então, você define como sendo um objeto pertencente a uma classe tudo aquilo que contém os mesmos atributos, os mesmos métodos, as mesmas operações e o mesmo relacionamento com outros tipos. Então, eu poderia ter aqui código GRR 2020 1234, nome Ana da Silva, foto da Ana da Silva, categoria, vamos supor categoria seria idade, né? Então, vamos supor, tem 17 anos. Estoque, não tem estoque. Então, eu já teria problemas em cadastrar um aluno, porque esses dois aqui já não são atributos comuns. Então, só por aqui, ele já não dá para aluno cadastrar como produto. Mas tentando forçar ainda, como que seria a relação com o tipo em que você tem brinquedos, veículos e joias? Não tem um relacionamento com essa possibilidade. Então, não dá. Aluno não pertence, ou uma pessoa não pertence a essa classe. Vamos pensar, então, no seguinte, código de barras. Vamos pensar que eu tenho um produto 012. Nome é o Microsoft Word. Foto, tira foto lá da logo do Microsoft Word. Categoria de mais de 18 anos para poder adquirir esse software. Estoque ilimitado. Eu só vou fazer o download. Ele está relacionado com o tipo que é software. E um software possa ter vários produtos. Ok. Então, aqui eu estou fazendo um produto de maneira geral para venda. Então, qualquer um se enquadra. Agora, se eu especializar esse produto em produtos que sejam do tipo perecíveis, ou produtos que sejam físicos, e produtos que não são físicos, então, eu tenho produtos como brinquedos, veículos, joias, mas eu posso ter serviços, como desenvolver um software ou os próprios softwares, e aí você tem uma especialização, qual é a linguagem de programação, qual é a empresa que desenvolveu, qual foi o ano de desenvolvimento, aí você tem as especializações que são tratadas com heranças, com agregações e assim por diante, que é um pouco do que o vídeo está tratando com você. Então, eu acho que com essa introdução, né, com essa aula, eu queria abordar um pouco dessas informações que nós vamos, a partir de agora, entrar. Próxima aula, eu gostaria que vocês, para essa semana, apesar de ter bastante atividade, eu
eu gostaria que vocês assistissem pelo menos o vídeo da aula 4, que faz essa introdução. É muito rápido, é um videozinho bem curtinho. Se vocês puderem assistir a resolução do Pet Shop, também pode ser que ajude, né? Porque vocês já têm o diagrama de casos de uso, já tem a documentação naqueles 2 primeiros vídeos. O terceiro vídeo é sobre o desenvolvimento de um diagrama de classes para aquele exercício. E aí, na próxima aula, eu vou fazer o diagrama de classes desse exercício do controle de estoque. Tá? Vou fazer tanto o exercício do diagrama de classes quanto o do diagrama de objetos. E aí, se der tempo ainda, na próxima aula, nós fazemos um exercício aqui que eu tenho, que é de uma biblioteca. Tá? Fazemos daí o modelo inteiro, diagrama de casos de uso, a documentação, daí eu entro um pouco mais na documentação, e fazemos algumas interfaces e o diagrama de classe. Tá? Então, agora, a partir dessa aula, todas as aulas, devemos ter mais umas 2 ou 3 exemplos, né, em que vamos fazer o combo completo. Diagrama de casos de uso, a documentação, as telas, diagrama de classe, diagrama de objetos. Né, para que vocês tenham aí uma variedade de exemplos para poderem utilizar nos projetos, não só esses que estão desenvolvendo aqui, mas em outros. Tá bom? Dúvidas? Então, vou encerrar a gravação dessa aula. E aí, caso alguém tenha alguma dúvida, só fazer depois, né? A gente pode ir conversando depois da aula, ou se não, já desejo para todos uma boa semana para vocês e vejo vocês na próxima semana. Então, vou encerrar a gravação aqui da semana 8, da aula da semana 8.